Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office. Hoje a gente tem a presença aqui da Denise e da Regina, da 2PRB Arquitetura. Meninas, obrigado pela presença, pelo aceite em participar aqui. Eu sou a Denise Belardi, sou uma das sócias fundadoras da 2PRB. Começamos com um grupo maior, né? Um grupo de 7 pessoas, depois migramos para 4 pessoas e hoje somos 3 arquitetas, 3 sócias. Eu sou a Denise, a Regina vai se apresentar e a Marta, que está em viagem, então está aqui no espírito. Sim, em presença. Em presença. Está aqui. Está aqui. Pronto, está aqui. Na verdade, ela até chega hoje, né? Mas a gente quis aproveitar a oportunidade. Essa oportunidade eu já vejo algum material da Office Connection, acho muito interessante, porque é uma troca também entre empresas de arquitetura na área corporativa. E a gente está juntas praticamente no casamento, né? De mais de 30 anos. A gente se conheceu na Faculdade de Belas Artes, somos contemporâneas, nos formamos no final da década de 80, no século passado. Literalmente. E a gente se conheceu, até tem um amigo nosso que depois foi ser professor universitário, ele brincou, ele falou, toma cuidado com quem você puxa assunto na faculdade, porque pode virar uma sociedade longeva, né? E a gente começou, realmente, como a Denise falou, um grupo de 7 pessoas. Depois as pessoas migraram para as suas áreas que elas queriam, área de docência, área do urbanismo, né? E a gente começou no comecinho da década de 90 e era uma época que não se tinha, né, quase nenhuma informação sobre a área corporativa, espaço de trabalho. Era uma época bem... Hoje parece que a gente vive esse espaço aqui, por exemplo. Sim. É um oásis, né? Para a gente conhecer e acessar mobiliário, indústria moveleira, divisórias, assim, não se tinha. E a gente teve uma oportunidade dentro das corporações financeiras, né? Começamos até com essa questão, a gente, como DNA da 2PRB, que virou 2PRB, né? Quando profissionalmente a gente encarou de ter uma empresa real. Então, isso é uma coisa desafiadora também no Brasil, né? Você trabalhar com projeto, que é o nosso DNA, sempre trabalhamos com projeto e acreditamos nisso, né? Acreditamos que o projeto é o desenvolvimento, é a boa ferramenta para uma boa execução também, né? E a gente começou com o espaço de área financeira e começamos lá atrás com o Banco Nacional. Foi a primeira oportunidade que nos foi dada. Foi a primeira oportunidade que nos foi dada e a partir dessa oportunidade a gente viu um campo de trabalho. É uma oportunidade de especialização, né? Porque a gente pensou, já que é uma oportunidade, a gente conseguiu se dar bem, né? Porque na época não se tinha tecnologia também como se tem hoje, mas tinha uma velocidade, a gente percebeu essa velocidade, a gente projetava no papel manteiga, no fax, então já era um desafio, porque você também sai da faculdade de arquitetura com talvez... O fax já é época de 90, né? Década de 90, e aí você já sai assim, nossa, eu preciso fazer grandes projetos, mas veio essa oportunidade da escala da arquitetura de interiores. E a gente respondeu bem essa demanda. Até na época, a gestora do cliente era a Cláudia Andrade, que é um ícone também, uma pessoa dentro da área corporativa, né? Corporativa, que a gente fez cursos com a Cláudia também. Então, assim, a gente respondeu bem. Então, como verificamos a velocidade, que era uma coisa que podia ser rentável e podia manter comercialmente o escritório, por que não? E aí nós mergulhamos nesse mundo corporativo. Acabou se especializando nesse mundo corporativo. E aí a gente entende que para essa área do corporativo, o espaço que era mais olhado era o espaço da área financeira, porque era uma área financeira que olhava para o seu colaborador e que tinha que organizar o espaço para não virar um caos, né? Sim. Então, essa organização do espaço a gente acha, surgiu realmente dentro do mundo financeiro. Portanto, a gente começou a trabalhar muito nesse segmento, dentro da área corporativa, mas no segmento financeiro. Então,
todos os bancos praticamente a gente trabalhou. O Nacional, Unibanco, Econômico, Itaú, ABN, o ABN, Bank, que já tinham questões também de sustentabilidade. Eles criaram ali no começo dos anos 2000 e pouquinho uma planilha de preços únicos para a gente poder especificar. Uma LPU, que hoje é super divulgado, que é uma LPU. Que a gente especificava itens sustentáveis, que eles pesquisaram, a gestão do ABN pesquisou e falou, olha, esse item é sustentável, você pode usar no seu projeto. Então a gente foi caminhando, depois tombou o Santander, a gente foi para o Santander, e hoje, por exemplo, a gente trabalha o Citibank, o próprio Citibank, que a gente tem uma história de 20 anos, e hoje o Itaú, né, tanto a área de varejo quanto a área administrativa. Então a gente criou um vocabulário e uma interlocução com essas engenharias, porque também a gente passou por várias modificações, tinham departamentos de engenharia e arquitetura. A forma de contratação que era diferenciada. Né? Hoje é muito mais parcializado, né? Mas assim, e na época que a gente começou, acho importante falar isso também. A arquitetura corporativa de interiores, porque vocês, no final da década, começo da década de 90, não era vista com a maior importância que hoje ela tem, sabe? Eu acho que era vista como um viés menor da arquitetura. E não é um viés menor, porque 90% do seu tempo você passa no espaço de trabalho. Né? Se você pensar, eu estou olhando até aquele desenho que vocês têm aqui do orquilário, você tem que pensar fluxos, áreas de encontro, a praça, que são questões da arquitetura. Então a gente começou a olhar também com essa oportunidade, se inserindo como arquiteto e fazendo uma boa ponte com esse cliente, né? Porque a questão da arquitetura também eu acho que ela sempre está permeada em todos os campos, né? Você tem que entender um programa de necessidades do seu cliente, você tem que olhar para o problema que ele tem do mesmo ângulo que ele está vendo, você tem que estar ao lado, você tem que olhar a questão do sítio, quer dizer, você tem um prédio, uma laje que tem questões que vão ser colocadas ali, e você vai se colocar com o seu gestual como arquiteto. Só que hoje eu acho que tem outros itens que também a gente tem que incorporar, e eu acho que hoje tem um reconhecimento, porque além disso o arquiteto, eu acho que é fundamental ele ser um bom especificador também. Porque ele vai olhar para esse mercado, ele vai olhar a indústria, né, de todos os componentes desse espaço e vai selecionar o que vai atender também de maneira correta a um budget, a uma questão que o seu cliente está colocando naquele momento, a velocidade, a tempo. E é isso que eu acho que o mundo corporativo trouxe para a gente. Ter esse timing de fazer a arquitetura ser possível. Então, a arquitetura que é possível é a arquitetura que atende todos esses requisitos, né? Eu acho que o arquiteto, ele cada vez mais ele é um gestor dos processos. Então, esses processos esses processos acabaram a gente não tinha essa formação na faculdade. Então, assim, brilhou os nossos olhos, porque puxa, com isso a gente consegue abarcar outras áreas, né? É como um diferencial, né? É um diferencial. Então, assim, até a própria Cláudia Andrade, um dos cursos que eu fiz, né, sobre essa questão aí do gestor, você tem contato com outras engenharias. Isso é um pouco o cerne do projetista, do arquiteto. Então, e sempre a gente é o coordenador dessas outras engenharias. A gente é o articulador. Né? Então, é bem o que faz com que a gente fala, puxa, a arquitetura é uma profissão que dá para a gente ser longevo. Então, a gente está há muitos anos nisso, porque acredita que a arquitetura é o que nos guia, e que dentro do mundo corporativo você tem a possibilidade de fazer muitas coisas, porque o time é outro, você tem contato com outros profissionais e com outras tecnologias. Sim. Porque, como disse a Regina, a gente começou quando a gente ainda desenhava no papel manteiga, desenhava lápis no papel manteiga.
E eu lembro assim, de um diferencial quando a gente fazia as propostas, ainda não tinha nem o computador, a gente fazia datilografado. Então, eu lembro que o arquiteto, que é um ser criativo, eu lembro que a gente falava, puxa, mas nós vamos datilografar e tirar xerox no preto, no papel preto? Não, então vamos começar a tirar xerox no papel colorido. Para dar um diferencial. Para dar um diferencial. Então, as nossas primeiras propostas, a gente ia e fomos na empresa lá que fazia a reprodução, e a gente falou, puxa, a gente quer reproduzir no papel colorido, mas nós não temos, mas a gente tem, nós temos. Então, a gente levava o papel e tirava o xerox no papel colorido. Então, a gente começou assim, a gente é uma geração que teve que se amoldar a toda essa nova tecnologia que veio surgindo. Aí desenhávamos na mão, aí compramos um computador. Esse um computador, a gente até de noite colocava uma capinha no computador, porque era uma coisa, era um objeto, podia, né? Então, nossa, então era uma coisa quase de dar licença para eu usar, né? E hoje nós estamos falando de outras tecnologias, né? Não, eu acho que houve uma evolução muito grande, né? Muito grande em pouco tempo. Em pouco tempo, até porque as propostas, né, como você disse, eram datilografadas e você não tinha um e-mail, você não tinha um motoboy, não dava por um correio. Sim. Quando muito um office boy, né? Office boy já é como se fosse uma coisa até moderna na década de 80. Você sabe que eu lembrei com a Denise que um dos nossos clientes que veio das Páginas Amarelas, e que foi um projeto muito legal, foi da Caterpillar. Ele olhou na Páginas Amarelas e achou lá a 2PRB, e era uma das torres Birmans, 11 ou 12, né, não lembro, que ele ia ocupar. E, nossa, veio esse projeto, e assim, foi muito interessante. E vários desafios, porque aí também, você tem que fazer uma interface com uma pessoa uma americana que vinha, que era da Caterpillar Finance, que também. Então você vamos ter que falar inglês, sabe? E assim, fomos indo, quer dizer, então... Movimentou, né? Movimentando. E aí eu acho que uma coisa que é interessante, essa oportunidade está sendo muito legal, porque depois de 30 anos também a gente olhar para a nossa história, está vindo um momento bom, sabe? É até muito engraçado, porque assim, quando você me fez lembrar de Páginas Amarelas, né? Para quem não sabe, Páginas Amarelas é o atual Google de hoje, né? Não, mas era o Google de empresas, né? De empresas, né? Porque amarelas Amarelas você tinha as listas telefônicas, e os guias de bairro, né, que o Estadão tinha lançado também. Não, e até você... E eu lembro que, isso que eu ia comentar, e a gente, um talento que eu acho que a gente tem, e que está no portfólio, numa linha de tempo de projetos, a gente teve contatos com bons facilities, boas parcerias, que foram longevas também, então, nas próprias instituições financeiras. E às vezes o facility migrava, por exemplo, ele trabalhava numa instituição financeira, ele foi para uma área fabril. Aí ele levava a equipe e levava a 2PRB, porque sabia que podia contar. E uma característica da gente, que até uma vez um gestor do Santander, o saudoso Guilherme Mossa, ele vai lembrar, ele falou assim, eu gosto do perfil do escritório de vocês, porque vocês fazem coisas diferentes também. Então não é só o corporativo básico, quer dizer, então eu posso chamar vocês para atuar. E foi uma pessoa, levou a gente, por exemplo, para a Natura, né? Levou a gente para a Sanofi Aventis, levou para a área de indústria, que também é muito interessante trabalhar para o corporativo dentro da indústria, e ainda mais nesse projeto icônico de Cajamar, onde eu acho que é um exemplo de boa arquitetura do Loeb. Que foi o Loeb que fez Natura, né? Fez, sim. E ele fez o avesso das fábricas. Porque enquanto todas as fábricas eram fechadas, encapadas em galpões, tudo fechado, ele fez do avesso. Ele botou vidro, um corredor de visitação onde você enxergava a área administrativa, a área de embalagem, de picking, a área produtiva. Era lindo, ainda é lindo para mim, um conceito. E aí você via lá, em 2010, um conceito de arquitetura impregnada na própria arquitetura construída, e que ela se espraiava para os interiores e para tudo, entendeu? A aplicação da marca. E nesses projetos que a gente vai, que nem... depois eu devo falar também da Sanofi, mas, por exemplo, eu conheci outros profissionais, é isso que a gente estava falando das parcerias, né?
outros profissionais que, por exemplo, um arquiteto, o Fernando, que ele era especializado em aplicação da marca, que já é um pouco do que a gente vem vendo acontecendo hoje sobre conceito, né? Que é o brand, né? Que é o brand da marca. E ele já fazia isso. Então, aí você vai conhecendo pessoas, especialistas, como a Adê falou também, porque a gente faz gestão dos complementares. Eu lembro que a gente foi desafiado nisso também. Meio da década de 90, não, eu quero fazer essa concorrência. Não, mas você precisa ter todos os projetos. A gente é um escritório especializado em projetos de arquitetura. Eu falei, mas a gente tem. Nós temos. Aí você vai buscar no mercado e cria essas parcerias. E hoje em dia, eu acho que para sobreviver como projetos e gestão de projetos, você tem que ter os parceiros das outras engenharias e com você, firmes, pessoas comprometidas, e você vende para esse facility esse leque de profissionais. Porque facility vocês acompanham desde o início. Desde então. o início. Desde de 20 anos atrás. Sim, desde a geração do termo, né? Porque a gente não tinha esse termo, não existia. Tinha uma questão aí de um gerente predial. Isso. Uma pessoa de RH. Uma pessoa de RH. Né? E eu acho que a gente, nessas oportunidades também, como a Regina falou, nessas oportunidades a gente também acompanhava a implantação dos projetos. E isso também foi um diferencial, porque a gente não ficava no nosso escritório, entregava o projeto e ok, não é mais problema meu. Pelo contrário, a gente sempre participou e nessa questão de mudança, às vezes, de layout, e tudo, mudança física, né, do espaço, ele acaba acontecendo aos finais de semana, acontecia aos finais de semana, à noite, e a gente sempre acompanhou, porque a 2PRB também tem isso, a gente gosta de ver acontecendo. Apesar da gente ser o profissional do projeto e não da execução, mas a gente acompanha a execução. E, às vezes, através de algumas oportunidades, como você está falando da Sanofi, da gente acompanhar essas execuções, alguém enxerga também o nosso trabalho, né? Então, a gente teve essa oportunidade na Sanofi porque a gente acompanhava as implantações e uma das pessoas que agora continua sendo o CEO da Sanofi, que é o Fernando Sampaio, ele viu que a gente tinha um diferencial. Nossa, vocês acompanham também? A gente acompanha. Nossa, então tá. Então, você começar a pensar... Apesar de não ser uma gerenciadora. De não ser uma gerenciadora, que também não existia na época, né? Então, a gente, a partir daquele momento, as pessoas começavam a enxergar também o trabalho do arquiteto fora do papel, né? Fora dessa questão do projeto. E aí surgem as oportunidades, né? A gente teve a oportunidade dentro da Sanofi de criar um novo conceito de escritório, como tivemos na HP. E aí a gente trabalhando esse novo conceito, a gente no final está trabalhando a arquitetura também. Então é a arquitetura como espaço de convivência, a arquitetura como espaço de trabalho, a arquitetura como espaço onde as pessoas têm que ter a concentração. Então, como é que você trabalha com esse espaço que hoje, né, que a história do Open Space também acabou trazendo um pouco isso. Não, tudo bem, eu tenho um Open Space, mas eu preciso em algum momento, não é a minha função, mas é o que eu vou desenvolver naquele dia faz com que eu precise sentar em algum lugar específico. Então, saiu um pouco da questão hierárquica, né, de eu sou o gerente, então eu tenho que ter 2 cadeirinhas de diálogo, não é isso? Saiu um pouco disso e voltou para a pessoa o que eu estou fazendo nesse dia. Esse dia eu preciso trabalhar mais concentrado num relatório. Então, eu tenho um espaço físico onde eu posso me concentrar e fazer esse tipo de coisa. Então, o espaço do escritório e do espaço do colaborador, ele é muito dinâmico também. Então, esse dinamismo com a arquitetura corporativa, ele acaba trazendo também você olhar para outras áreas, olhar para a neurociência, olhar para outras coisas que hoje, diferente da época do fax, você tem muito mais acesso. Então, hoje, o acesso que você tem a esse tipo de informação faz com que você consiga desenvolver a sua profissão, né? Então, e o arquiteto como um ser criativo e flexível, acho que a 2PRB é isso. A 2PRB é uma empresa que se flexibiliza ou pela tendência de mercado ou para ajudar o cliente a chegar no seu objetivo.
Então, isso é um diferencial porque a gente, pela nossa experiência, trabalhamos com tudo. Então, e trabalhamos com essa questão de como formatar isso. Né? E o cliente sabe qual é o objetivo que ele quer? Às vezes não. A gente precisa ajudar, mas assim, às vezes eu não. acho que a gente está vivendo tempos mais desafiadores agora, sabe? Esse mercado do corporativo, também eu vejo assim, como a gente é da geração, aquela baby boomer, é isso? Não. Década de 60. Por aí. A gente está convivendo com várias gerações. A gente já passou por algumas, que foi aquela palestra muito interessante lá da Bruna, né? Dentro do próprio escritório. Tem 4 gerações. E dentro dos clientes. Por exemplo, como a gente perpassou por esses... tinham departamentos de arquitetura e engenharia no próprio Itauplan, né? Sim. Você tinha essas... Hoje, a gente atende pessoas que também são de outra geração. E a velocidade que a tecnologia imprimiu também né, nas questões de produção dos projetos, às vezes não dá tempo de você acessar todas as informações, porque é tudo muito compartimentado. Assim, é antagônico. Antes você tinha um departamento de engenharia e arquitetura que tinha um histórico até do edifício que você ia atuar. Então ele sabia os escopos prévios, as dificuldades, onde estava escondido alguma questão de tecnologia, de ar-condicionado, de climatização, de conforto acústico. Uhum. E hoje, às vezes, você descobre isso na obra porque ninguém tem histórico disso. Ninguém tem documentado. Durante muitos anos, até por a gente organizar esse vocabulário de plantas do próprio facility na atuação daquele prédio, nós éramos a parte documental do cliente. Ele ligava e falava assim, me ajuda, você tem os arquivos tal? Tenho, estou te mandando. Hoje é raro você ter o histórico e pela velocidade das informações, os gestores, que também às vezes são pessoas de uma outra geração, Sim. Eles não conseguem ter todas as informações. E às vezes a demanda do projeto vem, como o Guma perguntou, vem compartimentado também. Às vezes lá atrás tem uma necessidade dos clientes grandes, tá? Sim. Agora, é muito... quando você tem um cliente de médio porte, onde você atua direto com o facility e tem acesso a um comitê de decisório daquele projeto, aí é bem mais tranquilo. Aí até eu queria fazer um gancho, por exemplo, com a HP. A HP foi um projeto de 2015, 2016, onde a gente estava trabalhando e atuando com planejamento junto à gerenciadora da CBRE, com a Daniela, com o Renato e com a Melina. E aí eles deram acesso quais são as necessidades, o que precisa ser realinhado, redistribuído, o que precisa ser devolvido, quais são os parâmetros reguladores para esse projeto. A gente precisa abrir os espaços, a gente precisa criar até espaços não territoriais, que as pessoas não vão ter lugar fixo. Então, aí foi bom. E eles criaram um team leaders de pessoas, eles escolheram as pessoas que iriam fazer as aprovações e envolveram no processo de produção do projeto. Uhum. Aí é quase uma receita para ser um case de sucesso, porque você, apesar de ter uma empresa grande, de ter um core de uma gerenciadora e ter a 2PRB na ponta do processo, porque a gente fica às vezes na ponta, a gente teve acesso a todas as informações. E tanto que foi desafiador, porque era uma empresa tradicional, a HP é um clássico, como uma Mercedes, né? Que vivia tudo fechadinho e precisava abrir. E precisava incorporar coisas mais atualizadas. Apesar disso, tinha um engenheiro que falava, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. A maior alegria foi quando implantou, né, a HP Inc. ali no prédio em Alphaville. Numa reunião ele olhou para mim e falou assim, para a equipe, né, falou assim, deu certo, não é que deu certo, sabe? E gostaram, né? Eu lembro que também na época a gente incorporou, como era HP Inc., a gente fez umas gigantografias que podiam ser os desenhos dos sketches, de ícones de São Paulo nos espaços, sabe? Então assim, aí você olhava o antes e o depois e falava, nossa... e queria um pouco essa personalidade, né? Que eu acho que hoje em dia... Foi muito legal. Eu acho que
cada vez mais os espaços precisam ter uma personalidade. Então, vincular uma personalidade e um propósito mesmo. Então, nós estamos falando de 4 gerações que estão trabalhando dentro do espaço e que eles precisam principalmente depois da pandemia, eles precisam se motivar a ir para o escritório. Sim. E ir para o escritório significa ter um propósito. Para que eu vou para o escritório, né? Eu posso desenvolver o trabalho aqui da minha casa. Então, acho que a gente está vivendo de novo uma revolução de como trazer esse pessoal para o mundo de novo do trabalho. Para a convivência, né? Que na verdade é um pouco isso. A gente entende que o bom trabalho, que é isso que aconteceu com a HP, um bom trabalho vem com a Sanofi, com a Natura, com o Citibank, né? Que a gente era um espaço experimental, que eles não sabiam muito o que a gente quer aqui. Porque às vezes também vem aqueles pacotinhos de fora, vocês têm que fazer isso, mas aqui você tem que tropicalizar, numa outra realidade. E eu acho que aí a Marta, que está aqui, é uma pessoa que acompanhou esse cliente 20 e tantos anos. Sim. Olha só, ela acompanhou a mudança do mobiliário da Oca para mobiliário da Forma, sabe? Ela acompanhou a história do cliente. Tem uns clientes que a gente fica até meio assim, apaixonados, né? O City é um caso que a Marta sempre teve essa questão. E aí, ela era o espaço do Inolab, era um laboratório com mobiliário volante, que precisava agregar funções diferenciadas, arquibancada, isso lá atrás, tá, gente? Não é agora, não. E aí, porque agora todo mundo tá fazendo, mas assim, aí ela tinha que estudar como que fazer as divisórias móveis, como a Denise desenvolveu para a Sanofi divisórias móveis para os diretores. Isso é um case também, quer dizer, ela sentou com o diretor, e o diretor falou, mas eu queria ter a privacidade, mas em algum momento eu quero abrir essas divisórias e ver todo mundo. Isso lá atrás também. Tá. E ela desenvolveu um desenho das divisórias com o fornecedor para ter essa E já com esses conceitos novos, né? Dos espaços flexíveis. Não, eu acho que é uma dificuldade quando você pega e fala em divisórias, né? E fala lá atrás, porque antigamente a gente tinha aquelas divisórias... Solidor, a gente tinha... As que de marcenaria. De marcenaria, que eram até... naval, né? Que não tinha acústica nenhuma. Zero tecnologia. E aí começaram a surgir as empresas divisórias, né? Como fazer. E acho que uma grande revolução dentro da parte de divisórias foram as articuladas. Sim, né? Articuladas. E mecanismo para isso, como estudar e como manter a acústica. E você sabe que o mobiliário, eu acho fantástico. Por exemplo, eu adorei esse espaço. O léxico que você tem de quantidade de coisas que você pode utilizar, né? Hoje a gente não tinha, assim, você tinha que pesquisar e tinha que ver quem estava, e tinha questão da importação também, que às vezes travava a questão política e comercial, mas a gente via aquilo e a gente ficava um pouco sedento por aquilo, né? A gente tem um sonho de irmos todas na Orgatec um dia. Eu cheguei em 98 lá para aquela Neocon da Chicago, e a Marta acho que foi também uns, não sei, acho que 21, né, que ela foi. Sim. E quando a gente foi em 98 também, eu falei, puxa, olha, e tinham já conteúdo, palestra, sabe? Que não é só o produto, né? O produto vem com um conceito, né? Então, acho que também esse mundo corporativo trouxe para a gente essa abertura, né? Abertura para o mundo, né? Para você olhar também como que você trabalha esses outros espaços fora do Brasil, né? Então... Até porque, assim, acho que até os anos 90, acho que a única preocupação talvez com mobiliário de qualidade fosse para os diretores, né? Sim. Para o restante não era qualidade, era custo, né? Provavelmente, pelo custo. E houve essa inversão. E com a mudança no próprio mundo corporativo, com as pessoas ganhando mais destaque, né? Com o RH crescendo, com a questão de retenção, de atração de talentos, Open Space é assim, agora todo mundo tem que ter o direito à mesma qualidade, né? Acho que talvez isso até seja um indutor da própria indústria fornecedora de móveis e de qualquer outras coisas também, né? E a questão de mobilidade também que hoje a gente vê, né? Por exemplo, eu acho que isso eu acho que sempre faltou no mercado, e parece que agora tem mais mobiliário, as estações volantes, né? E você poder compor. E o design, eu acho que a gente está vendo uma época assim, tudo bem, é um pensamento
que não tem muita fundamentação de estudar, mas que eu sinto assim, que a gente está vivendo uma época desafiadora do pós-pandemia, Sim. de reorganização de conceitos, né? E aí tem muita gente falando sobre isso, falando sobre medição de utilização do espaço, que os americanos já tinham lá atrás, a Cláudia sempre falava disso, agora a gente está começando a ter ferramentas aqui. Talvez é uma transição assim, do que vem do pós-pandemia também, de necessidades do próprio colaborador que também está com questões de ansiedade, com questões de pessoas portadoras de doenças neurodivergentes, que até eu comentei com alguma, veio um escopo disso, eu achei super interessante. A gente precisa, só que parou o projeto, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar a estudar, porque em algum momento isso vem. Pessoas neurodivergentes com várias doenças que ela precisa ter um momento onde ela se recompõe de uma situação de surto, por exemplo, né? E aí não é só um espaço, entre aspas, que a gente ouvia lá atrás, espaço de descompressão, é um espaço de reequilíbrio. Aí que mobiliário é esse? Que estação é essa que a gente vai pensar? Que tem que ter a textura, que tem que ter um peso, que ela se sinta. Entrando até, fazendo até uma intervenção que você está falando, ontem eu assisti um podcast voltado sobre as escolas de intercâmbio. Então, eu estava ouvindo um gestor aqui no Brasil falando essa questão do intercâmbio e ele mostrando por que ele mostra aquilo para os pais dos alunos que querem fazer o intercâmbio. Especificamente, ele é uma escola na Suíça, né? E aí você tem 120 diferentes... Locais? Não locais, são pessoas que vão, são 120 locais diferentes onde muda absolutamente tudo, né? A classe social, a origem. Então, assim, você tem uma diversidade de um público que vai para a escola de 120 locais diferentes. E tem uma preocupação muito grande dentro da escola, porque ela divide o grau de ensino em 10, porque você tem pessoas com TDAH, e isso influencia e impacta no mobiliário e no espaço físico envolvendo... Compartilha, você tem essa palestra? Eu tenho. Então é muito interessante isso, porque você vê, é um podcast falando sobre intercâmbio, mas eles falam sobre todo o processo que tem da universidade e a preocupação. Onde eles já estão. Onde eles já estão. Então, assim, de como receber esses alunos, né? Eles têm intervenções, porque como vem gente do mundo todo para lá, vamos dizer, você tem, eles têm uma vez por semana, eles têm um chefe de cada um desses lugares, um chefe de cozinha, para fazer uma comida típica, porque vamos lá, é o exemplo que ele cita, né? Para você ter um brasileiro que está acostumado, vamos dizer, comer arroz, feijão e batata frita, vamos dizer assim, você chega, você vai pegar uma cultura diferente, o indiano também. Então, uma vez por semana tem um chefe de um local para fazer essa comida típica. Então a coisa está tão avançada, a gente está falando de corporativo, mas a escola não deixa de ser um ambiente. Aliás, eu tenho paixão, eu tenho vontade, o meu TCC era sobre escola, espaços disciplinares, tudo ali. E aí entra essa questão de... E aqui a gente ainda encontra entraves para deficientes, né, portadores de deficiência, questão de gênero também, que é um problema, porque até teve recentemente, acho que no Recife, né, acho que foi ontem ou anteontem, uma personal trainer foi confundida com uma mulher trans e um casal não queria deixar a mulher entrar no banheiro feminino, falando que não podia, porque ela tinha que ir no outro banheiro. Então, assim, a gente tem questões ainda a serem resolvidas, né? E enquanto você tem experiências que estão muito além daqui. E até você comentando, a gente foi chamado e a gente está imbuído a estudar isso por uma gestão também de uma área financeira, de uma gestora muito preocupada, aberta até com a inclusão
ela vai nos projetos com esse olho, onde que não está acessível aqui para todos. Eu acho fascinante o tema de inclusão, porque se você projeta para as pontas, você está projetando para todo mundo. E eu acho que hoje essas pontas, elas aumentaram, porque tem as questões de gênero, das doenças neurodivergentes. Então, eu gosto desses temas assim, sabe, que temos que sair do lugar para pensar. E a gente foi chamado para fazer um projeto para o Sanitário para Todos. Então, é onde a gente vai pensar a população trans, a população que está em transição. E aí, por exemplo, sanitários são, historicamente, lugares onde as pessoas sofrem agressão ou são intimidadas. Sim. Então, como que esses espaços têm que serem pensados, né? As dimensões mudam, tem que ter espaços maiores. Teve até um prêmio da DECA que eu vi bem de relance, que ele pensou bem fora da caixa, esse sanitário para a população LGBTQIA+, e é muito bonito você ver, ele pensou até um espaço também que remete a uma questão das cores, de também uma liberdade, sabe? É que tem, às vezes, até um espaço de choro, né? Sim. Choro. E a gente passou por todas essas mudanças que tiveram até no comportamento dentro do escritório. Então, os espaços de amamentação, que eu acho que é interessante pensar isso, né? Então, a gente também, a comunidade é feita também do ser humano, então, assim, preciso ter esse momento mais de estar nesse espaço aí de amamentação, e eu acho que a gente, por ser na 2PRB, por trabalhar com vários segmentos, não só o segmento financeiro, a gente passa por tudo isso também, né? Então, a gente também fez alguns espaços de colaboradores para a FGV, né? Então, para a área educacional, a gente tem alguma coisa já começando a trabalhar na área de varejo com o McDonald's, né? Porque também começou a pensar um outro tipo de arquitetura. Tem um dos prédios agora do McDonald's ali na Bernardino de Campos, é feito com madeira engenheirada. Sim, acho que foi Super Limão, né? Foi a Super Limão. E a madeira engenheirada, por exemplo, como disse a Regina, para mim é uma forma nova de construir com todo esse... Foi premiado esse projeto. Foi premiado. E aqui no Brasil existe um grande fornecedor dessa madeira, porque o Brasil era fornecedor dessa madeira, o pessoal do Sul, que era o eucalipto, que é a melhor madeira e tal, ele fornecia para o mundo inteiro. E agora ele tem uma fábrica dentro do Brasil. Então a Urben, que é uma fábrica importante da madeira engenheirada, que forneceu para o McDonald's, também está criando um novo raciocínio, né? Dessa coisa sustentável, de como você construir os edifícios com esse raciocínio também. Então, com essa velocidade, e o Brasil está sendo o precursor nisso. Então é legal. E como a gente transita em todas essas áreas desse mundo corporativo, é importante porque a gente conhece outras tecnologias, outras formas de pensar o espaço. Não só a arquitetura de interiores, como a construção desse espaço. Arquitetura modular. E a arquitetura modular. É interessante. Queremos projetos de arquitetura modular. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por essa coisa de você pensar o objeto. Para mim, o edifício também é um objeto, né? Um objeto de um outro ângulo, né? Então, talvez esse meu resgate da questão de começar a voltar a desenhar, porque eu lembro de pequena, quando alguém perguntava, com que você vai trabalhar, o que você vai ser? E eu pensava, eu tenho que ser alguma coisa que eu pudesse desenhar. E aí foi passando o tempo, aí eu comecei, aí alguém falava, então o arquiteto, ele desenha, ele tem liberdade de desenhar, tem a liberdade do traço. Então, eu acho que eu estou resgatando um pouco essa liberdade do traço, né? A liberdade de você estar no lugar e fazer o seu registro daquele momento, né? Então, isso eu gostaria até uma coisa que você me contasse, que a gente conversou isso nos bastidores, Sim. né? Existe um grupo. Existe um grupo. Conta um pouco pra gente isso daí, nosso público até entendeu que... Existe um grupo que são os Urban Sketchers. Esse grupo é um grupo mundial, ele foi criado em Seattle, nos Estados Unidos, e tem algumas vertentes importantes dentro das cidades no mundo, dentro das cidades mesmo. Então,
Hoje eu faço parte desse Urban Sketcher São Paulo, Tá. que é uma entidade, eu tinha comentado aí nos bastidores, que é uma entidade virtual, porque a gente, não existe um espaço físico, existe uma cartilha de preceitos do que seria o trabalho de um Urban Sketcher, e isso é divulgado no mundo inteiro. Então, como é que a gente se encontra? A gente tem um grupo no Instagram que é divulgado o espaço. Normalmente, nós somos chamados para alguns espaços, porque esse espaço, um museu, um teatro, está fazendo algum tipo de evento e quer que seja registrado esse momento. De uma forma diferente. De uma forma diferente. E aí esse registro é um registro informal, as pessoas se encontram nesse local, no local que é determinado, e você tem um tempo, você tem 4 horas para fazer o seu registro de forma livre, da forma como você quiser. No final dessas 4 horas, a gente faz uma exposição desses trabalhos, que alguns fazem, eu faço como raiz. O grupo, você pode desenvolver um caderno, então um sketchbook. Então esse sketchbook você vai registrando sua trajetória aí pelos locais que você está vendo. Tá. E aí no final do encontro, o princípio é que no final do encontro, o seu desenho é aquele registro. Você não continua o registro em casa, o seu registro é aquele. E você faz uma exposição no final do evento no chão. Então é uma exposição. E essa exposição, ela pode ser, acaba ali, né, o encontro acaba ali, mas dependendo do que é falado no encontro, às vezes é pedido que a gente faça num desenho individualizado, não no seu caderno, para virar uma exposição por esse local. Então, virtual e física, né, também. Então, acho que... E aí é legal porque você tem relação com o mundo inteiro. Então, a gente também fez... existe uma entidade, o Urban Sketch Brasil, que divulga também, faz conexão com os outros países. Tá. E às vezes a gente faz uma troca. Então, a gente desenha alguma coisa histórica em São Paulo e troca com o pessoal de Filipinas, e a gente manda o desenho para lá e eles mandam o desenho para a gente de volta. Então, é um momento que eu acho que é um momento de você estar com você mesmo naquela situação. É um desafio de observar a cidade. É um desafio porque a gente está falando de uma cidade... E é engraçado porque São Paulo é uma das cidades que tem um grupo muito grande. Nós, quando nos reunimos, somos em 90, 100 pessoas. Então, é interessante porque... E cada um com o seu registro, né? E é um desafio porque, às vezes, chegar nos locais é complicado. O entorno é complicado e é um período de imersão que você fica 4 horas desenhando. Então, e as pessoas passando em volta. E às vezes pessoas passando em volta. Então é muito interessante. Eu acho que o arquiteto, e grande parte do grupo é arquiteto. É isso que eu ia te perguntar. Grande parte do grupo é arquiteto, tem muito ilustrador, muita gente com ilustração. E cabe tudo, porque às vezes o ilustrador, e é interessante quando você faz a exposição, você percebe você já começa a reconhecer quem é quem. Quem são. Né? Porque o traço já é característico. E é interessante porque também tem uma troca. Você está desenhando e alguém te fala, nossa, mas que material você está usando? Ah, estou usando tal material. Então, de novo, a gente faz essa interação, né? Com você, com a situação que você está vivendo, com a cidade e entre as pessoas, naqueles poucas 4 horas, né? E sem ter um espaço físico para nos encontrarmos e debatermos. Vocês têm um espaço físico, né? A gente tem. Que é a cidade. Que é a cidade. E pobres mortais que não sejam arquitetos, ilustradores, podem fazer bonequinho de bolinha, tracinho. Pode. Todo mundo participa de forma democrática. Mas você sabe que... você trazer o seu material, e até uma vez perguntaram pra gente, nossa, mas como faz para entrar no grupo? E qual é a característica do grupo? Aí uma das pessoas falou, a característica do grupo é ser livre e ter a intenção de desenhar. Isso. Na verdade, eu acho também que é interessante tudo tem um desenho por trás, se você for pensar, né? E eu acho que a gente está vivendo uma época também que, até para a área corporativa, boas parcerias com designers de conceito
É importante. Porque a gente está vivendo essa transição que eu estava falando, que a população muda, né? Sim. Você tem a população que traz essas demandas e o arquiteto tem que sair de uma zona de conforto para entender e fazer as parcerias para compor, porque também acho que aquele escritório de quando a gente se formou, que tinha um pouco esse arquiteto como grande ser criativo e que eu demando, tem o meu traço, sim, tem o meu desenho, mas assim, ele não existe mais. Acho que hoje o mundo ele tem, principalmente para a área de trabalho, uma dinâmica onde o desenho que você vai fazer para compor as parcerias, para ter um case de sucesso, que também acho que um case de sucesso que me faz me empolgar é quando você, com a obra implantada, o colaborador fala, nossa, ficou muito legal. Gostei muito. Isso aí é o que legitima mais. Além do seu cliente, é lógico. Lógico, mas quem vai usar quem vai que é importante. E nisso que o Guma falou, que democratizou, isso é muito bom, como aquariana que sou, que eu acho que democratizar ou espaldar alto, né, mas para os diretores, o Citibank, por exemplo, cadeiras iguais para todos. Há quanto tempo atrás. Sim. Então, esse desenho, ele está atrás de tudo. E assim, é legal esse movimento porque você resgata a meditação do desenho, da observação, que as gerações que vêm, não sei se tem tanta essa oportunidade. Então, entendeu? é nesse ponto que eu queria chegar um pouco para entender, porque assim, nós somos de uma geração, né, com DNA mais avançado, Sim. né? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, né? jovens. A gente tem uma vivência nisso. E vocês partem do desenho à mão livre naquilo, né? E hoje a gente liga um computador, entra numa inteligência artificial, num app e fala, tá, eu quero um escritório com tantas mesas, com tantas posições, né? Ele até faz, né? Pra gente isso é um desafio também. Mas eu vou até te interromper, porque eu tive já com um professor que participa com a gente, ele faz muita parte de hotelaria. O Manzano? O Manzano. Ele é contemporâneo nosso. Ele pegou e falou, sabe, isso daí é muito simples, a gente pede para fazer tudo bem, só que não sai porta, não sai janela, né? Então, por e mais... não tem aquela figura sui generis, que eu acho que é do arquiteto, É, que é o cara que está atrás também pensando como agregar, né? E às vezes quantidade não quer dizer, Não, faz vários layouts, justamente. mas de repente não... Tanto que ele tem várias intervenções, ano passado ele estava com várias outras intervenções em hotéis, passando por retrofit, né? Para atualizar o que não funcionou. O que não funcionou em algum momento. Acho que é importante também, assim, o corporativo é um dos poucos temas que você pode avaliar depois da ocupação, e tem um programa repetitivo, que é um mantra da Cláudia Andrade também durante muito tempo, ela é a Sheila Orstein, se não me engano, de fazer avaliação pós-ocupação. O arquiteto tem um pouco uma dificuldade de olhar o que fez como equipe e ver a crítica, mas no corporativo a gente pode olhar e ver o que funcionou e fazer essa avaliação pós-ocupação e acertar depois junto, mas hoje assim tem que ser junto. Até falando um pouco da Cláudia, né? A Cláudia Andrade, como ela participa com a gente, ela teve recentemente, agora uns meses atrás, participando do Conecta, né? Que a gente teve lá em Bento. Ela fala muito disso, pós-ocupação, qual é o resultado disso, em quanto tempo a gente vai ter que rever aquilo que foi implantado, o que deu certo, o que não deu, e tem que aceitar as críticas. Sim. Funcionou, não funcionou? E você vê até, porque quando você está com o ambiente entregue e construído, tem um processo de desconstrução do usuário, isso em qualquer tema, né? Residencial, corporativo. Tanto que até eu fiquei sabendo com o futuro do trabalho, por exemplo, no Itaú, foi feito algumas medições onde quando o pessoal voltou imediatamente, eles foram medir, vamos ver o que o pessoal vai usar. O que mais o pessoal usou foram as cabines. Sim. Isoladas, porque elas, não sei se porque elas estavam habituadas a ficar tudo muito isolado. Ruidoso. E aí tinha fila de inscrição nas cabines, sabe? Então, tem esse espaço da própria desconstrução do ambiente que o usuário vai fazer. E ali você vai enxergar onde você pode ser que acertou, pode ser que não acertou, né? Até porque teve muita gente que entrou para o mercado nesse período de pandemia, né?
que entrou já trabalhando como home office, né? Ele não sabe o que é, exatamente. O que é conviver com outras pessoas, né? E é isso, eu acho que a pandemia também trouxe um olhar para esse espaço, né? E como fazer esse colaborador voltar, né? E acho que às vezes a gente volta para a questão inicial que ele realmente é um colaborador que precisa enxergar ali alguma coisa que faça sentido para ele, né? Como colaborador. Então, acho que é interessante também, e eu acho que o espaço, não só o espaço de escritório, mas assim, varejo, etc., que a gente acaba trabalhando, também está voltado para isso, a área de saúde, né? Sim. A área de saúde acabou pulverizando um pouco a ideia do hospital, então eu não vou num grande hospital. A gente tem tido a oportunidade de trabalhar para o Einstein, que, assim, que desenvolve umas clínicas, que é um espaço que é sempre pensado, quando você pensa no espaço da clínica, num setor de atendimento de um serviço. Não necessariamente todos os serviços, mas nesse setor de atendimento. Então, está sempre pensado, o que é o paisagismo dentro disso? Como é que eu posso trabalhar esse espaço para ele não ser um espaço que faça eu sofrer, eu sou frio. Então, um espaço, de novo, que a pessoa se entenda como ser humano, né? O Einstein, inclusive, está com um projeto que eles estão desenvolvendo, né, que é o subterrâneo, né? Os quartos que você acaba não tendo janela, né? Você tem que... Não foi a inteligência artificial que fez. Não foi a Então, inteligência artificial ela que não fez, errou, porque né? Ela não são errou. quartos no subsolo, você não tem janela, e como é que você cria o ambiente... Do ponto de vista de arquitetura, já a partir de uma premissa totalmente errada. Você sabe que uma das coisas que eu achei bem legal ter feito a Belas Artes, que a Belas Artes tinha um corpo de professores que eram fantásticos, né? Dava aula lá a Renina Katz, o Flávio Império, um povo de artes plásticas maravilhoso, que era da USP. E eu, diferente da Denise, já tinha um bom desenho, né? Você já tinha um bom desenho. Eu gostava. Eu não tinha um desenho muito bom, né? Fiz aulas de LA, mas assim, o professor, quem desenhou isso? E normalmente era um exemplo de como não deveria ser, né? Ela até fez um desenho mas bom. Todo artista é incompreendido, gente, pelo amor de Deus. Eu já era uma artista disruptiva. Assim, ela Você até não está fez, entendendo o meu traço. estava até bem feito, mas ela pôs um fundo aqui e ela acabou com o desenho. Bom, tudo bem. E a Belas Artes, a gente aprendeu a desenhar. E o desenho bom, até quando eu estava falando, é o desenho que comunica. Né? Comunica. É um desenho, às vezes é um desenho tão simples. A gente teve um sócio, uma homenagem ao Fábio Paranhos, que foi nosso sócio. Ele tinha um desenho super sintético, mas que comunicava. E a Belas Artes ensinou a gente a desenhar as coisas, a observar. A gente era sketcher e nem sabia. A gente ia na Praça da Luz desenhar. E os professores todos lá, quer dizer, então já era uma observação. E o arquiteto, eu acho que assim, ele tem uma coisa sui generis, ele já é um sujeito meio estranho por si só, se for pensar. Porque ele tem que ter um poder de venda do que virá a ser, entendeu? Você está vendendo um sonho que não é o sonho que vende na padaria, né? Você já tem que... Então, assim, quanto mais você se alinhar com esse cliente, né? E eu acho que essa versatilidade a gente teve que usar para sobreviver também nesse casamento longevo, que tem suas crises, né? 30 e tantos anos, 3 também é. E a gente teve que se articulando, refazendo alguns desenhos para conseguir se manter, né? Agora, eu acho também que já estava na hora também da formação acadêmica da arquitetura olhar para essa matéria de espaços corporativos, área de trabalho com mais empenho, sabe? E agora tem, a NR1 que trata de saúde mental, então assim, cada vez mais o ambiente corporativo não necessariamente um ambiente de cura, mas pelo menos de não doença. Sim, né? sim. De não doença. Sabe, oferecer, por exemplo, a gente vê os estagiários sedentos para conhecer mais. E não tem, assim, uma matéria. Aí isso é um ponto onde eu e meu sócio, Luiz Onaga, a gente, desde 2016, ele vindo da revista Projeto, eu vim da agência de publicidade e comunicação, a gente já sentia essa dificuldade no segmento, que não tinha um olhar para isso. Um olhar para isso, e o olhar que tinha para isso não era o olhar adequado. E aí você começa a ver os novos arquitetos, né? Então, assim,
aonde está essa diretriz? Aonde vai mostrar isso? É por isso que a gente gosta de fazer esse tipo de programa, mostrar as coisas, mas nós não somos uma faculdade, uma universidade. A gente entende que isso tem que estar dentro de um tema, né? E a gente acaba promovendo alguns encontros dentro da Arena, trazendo esses profissionais para que possam mostrar como foi feito, de que forma foi feito, como desbravaram isso, porque o público que entra, que está querendo atuar na arquitetura corporativa e comercial, ele sente essa dificuldade, não acha oportunidades. Não encontra isso no mercado. Eu acho um absurdo isso não ter um histórico, né, do que está sendo. Uma matéria. Porque o que a gente faz aqui, a gente procura registrar. Isso daqui fica eternizado, tá dentro de um canal de YouTube, tá? Tudo bem. Então, assim, a gente tem um volume de acesso muito grande, as pessoas olham para entender, para se atualizarem, ver de que forma estão fazendo, né? E você sabe que também é uma oportunidade que eu acho que também tem uma falha na formação, o arquiteto como empreendedor. E a área corporativa, ela vai te dar um pouquinho isso aí. A gente tem dificuldade, porque como a gente é muito parecida, né? A gente não tem essa coisa do como empreender. Né? Olha, gente, para ser empresário no Brasil Não, mas o Brasil não é para amador, né? Não é para amadores. Mas, por exemplo, a Thaís Trentin passou pela 2PRB. Você vê que eu assisti, né? Ela falou sobre gestão de pessoas. Ela foi, quer dizer, ela agregou e ela vai agregando. Tem um desenho muito interessante, né? A gente formou boas pessoas no escritório. E a gente tem pessoas. Isso acho que é gratificante, Isso né? gratificante. Eu tive agência de publicidade e comunicação, então assim, eu via profissionais que faziam uma jornada lá dentro e se lançavam para outras agências maiores. Eu fico feliz com isso, né? Porque você deu uma base. O que você não pode perder é a capacidade de desenvolver pessoas. Não, e hoje a gente tem também algumas pessoas que passaram, né, pela 2PRB, que empreendem, que elas se agregam. Quando a gente vê um projeto que a gente pode agregar, então passaram muitas pessoas, boas gestoras, a Cássia, a Juliana, quero falar o nome delas porque são pessoas que ajudam a gente. A Carla Fernandes. São pessoas que já têm impregnado o jeito de fazer da gente e replicam, sabe? Sempre junto com a gente. Então, assim, e as arquitetas mais novas, a Beatriz, a Natasha, o Bruno Faraco, o Guilherme Menezes, são pessoas que passaram pela 2PRB, hoje estão brilhando aí em outros escritórios, né? Às vezes eu penso, nossa, por que não retive, não ficou aqui? A gente tem um pouco mais disso, e tem até pessoas que passaram pela 2PRB que viram nossos clientes, assíduos. A Daniela Dias, né? Tem um pessoal também no Einstein, né? Que eu acho que trabalhou com a gente. Então, assim, eu acho que então o exercício é bom, a troca é boa, é uma troca, né? É isso que a gente fala. Às vezes a gente não pode perder a capacidade de treinar as pessoas, mas é uma constante na 2PRB, porque talvez nós tenhamos isso como formação. A gente gosta que as pessoas não sejam apenas pessoas para trabalhar, é pessoas que a gente gosta de formar, né? Uma vez que a própria faculdade não traz isso, então a gente acaba trazendo, a gente acaba formando. E é comum, né? Todas as pessoas que passaram pela 2PRB, que seguiram na profissão ou seguem na profissão de uma forma até que nos chamam, mais independente, e nos chamam de volta, ou vice-versa, e eu acho que trazem sempre um pouco do DNA da 2PRB. E bom, todo mundo fala, puxa, aqui foi o lugar que eu mais aprendi. Porque a gente tem isso, né? É um escritório com uma célula menor, né? Que pode se expandir, mas que tem a preocupação que as pessoas não façam só as tarefas. Né? As pessoas que estão trabalhando com a gente, eles são mais do que tarefistas, né? Então, hoje a gente está enfrentando o desafio da tecnologia e todas as pessoas que estão trabalhando agora no escritório sabem fazer o 3D como ninguém. Por quê? Porque a gente não vai conseguir chegar nesse nível, mas a gente tem um olhar. E às vezes eles falam, puxa, vocês têm um olhar mesmo não sabendo usar 100% a ferramenta. Justamente, Então, agora, uma curiosidade, porque são 30 anos de jornada, né? Sim. Como que vocês enxergam o futuro da arquitetura? Não dá pra gente falar, porque antigamente falava assim,
Cada 100 anos muda alguma coisa, depois mudou para cada 50, Muda mudou o para uma século, né? década, né? Agora... Cada 5. Agora muda o agora século, né? Agora a gente fala Eu acho que é para 5 anos, desafiador. 2, Eu 3 acho que é anos. Né? desafiador. Eu acho que assim, a gente vem se questionando isso, né? Sim. Não sei se dá para sobreviver só como uma célula de projeto. Hoje eu vejo que hoje o cliente quer uma pessoa que resolva tudo. Talvez a gente possa ser essa interlocução. E aí tem que ter competência para fazer as parcerias, para você já ter um desenho pronto para ele. Porque hoje já aconteceu processos da gente estar fazendo o projeto e chegar uma empresa no meio do processo, não, olha, eu te dou todo o projeto gratuitamente e eu faço a obra para você por tanto. E a gente, opa, o cliente fala, olha, não, eu tenho meu arquiteto. Ainda bem que está validada essa relação de cumplicidade com o cliente, mas aconteceu isso, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma força, hoje a força é absurda, para você competir com quem já traga o pacote completo. Mas se você tem a capacidade de vincular, né, do cliente confiar em você, de você trazer uma experiência agregando gerenciamento e obra, né, com parceiros, porque tem uma questão também nossa, das três, né? A Marta, por exemplo, ela tem uma paixão por iluminação, ela fez vários estudos na área de iluminação. Então hoje já é uma especialidade que a gente incorpora no pacote, nem precisa de parceiros para isso. Mas assim, você talvez, para onde vamos? Criar uma célula de gerenciamento dos nossos projetos já está criado, né? Como competir com essa questão do pacote pronto, da obra, sabe? Mas agora, se você estabelece uma relação de vínculo com o cliente, até as tais das reengenharias, porque uma coisa também é muito agressiva nesse mercado corporativo, a gente sente isso que vem lá de trás, a questão do custo, né? Sim. Então, se o cliente compartilha com você um desenho de budget ou um trilho que ele queira seguir, aí você consegue acompanhar. E normalmente o resultado do projeto não vai exigir uma acomodação financeira. Mas às vezes você especificou, você definiu aquele mobiliário daquele fornecedor e a pessoa não estudou o projeto e especificou um custo bem menor de um mobiliário B que de repente não tem um design por trás, sabe? Então fica complicado. E aí se você não tem essa parceria com o cliente no sentido dele acreditar na sua especificação, às vezes, porque 50% de um bom resultado construído em qualquer, no corporativo, no residencial, o que for, é um bom projeto e 50% é uma obra que obedeça à sua especificação. E eu acho que é próximo desafiador. É desafiador e eu acho que a gente ficar próximo ao cliente, não ignorando e não se afastando das novas tecnologias, faz com que a gente continue jogando o jogo. Sim. Então, para jogar o jogo, eu acho que você tem que ser um arquiteto que conheça, não precisa dominar, mas conheça as novas tecnologias, use isso a seu favor e não se afaste do cliente. Não fique, às vezes, melindrado, não sei se é o termo, quando o cliente vira e fala, eu preciso fazer uma reengenharia. Então, o arquiteto que, não, eu não me presto a este papel. Não é bem assim. Eu acho que assim, você tem que continuar junto. Qual é o seu objetivo? Nem sempre o cliente sabe o que ele quer, mas vamos entender um pouquinho melhor. Por que você está falando desse termo? Onde a gente pode te ajudar? Então, eu acho que não se afastar do cliente é uma questão fundamental. Não se afastar do cliente e não se afastar das novas tecnologias que estão surgindo, porque essas novas tecnologias podem te ajudar. Você não precisa dominar, mas você pode saber um caminho de como conduzir com elas. A partir do momento que você sabe conduzir essas tecnologias a seu favor e você está ao lado do seu cliente, eu acho que você continua trabalhando. Então, acho que o arquiteto é esse ser que tem que voltar para a realidade. Acho que a 2PRB sempre foi isso. Acho que a 2PRB nunca se afastou da realidade. Ela sempre, temos que trabalhar de final de semana? Vamos. A gente vai ganhar alguma coisa com isso. Ganhamos muita coisa com isso. Então, eu acho que não se afastar da primeira reação que você tem, né, de, nossa, então, mas peraí, eu sou arquiteto, você está me falando uma coisa que eu
vai contra os meus princípios. Não é isso. Eu acho que se a partir do momento que você quer ser um bom arquiteto e quer continuar com o seu cliente, vamos juntos olhar do mesmo ângulo esse problema. E acho que esse é um pouco a fórmula de você continuar aí no mercado, né? Eu acho que você ter bons clientes e bons clientes não necessariamente são os clientes que vão te dar o filé mignon. A gente fez muita coisa pensando assim, puxa, mas é uma oportunidade. Como aqui, nós não temos uma oportunidade, é uma oportunidade. Então, vamos aproveitar a oportunidade e um dia a gente começa a fazer o nosso discurso, né? E eu acho que é um pouco essa fórmula. A questão de administrativa para o arquiteto e para um escritório como o nosso, que é um pouco menor, é complicada, mas assim, começar também a pensar outras ferramentas, outras formas de fazer isso acontecer sem muita intervenção. Acho que é um pouco essa fórmula que eu vejo. Acho que a gente ter um olhar mais aberto e menos comprometido com achar que você está sendo questionado. Você não está sendo questionado. Às vezes o mercado é assim. Então o mercado mudou, vamos nos adaptar ao mercado. Não vamos deixar o cliente de lado. Pera lá, vamos pensar um pouco o que seria essa reengenharia. Vamos ajudar você a também entender objetivamente para onde você quer ir. Então, acho que foi a fórmula da 2PRB, é um pouco isso. A gente fala que esses clientes também que acabam indo para outras empresas e chamam a gente de volta, por quê? Porque enxergam na gente essa parceria aí, que é importante. Então, e eu acho que o mundo corporativo te traz mais leques de opções, né? Então, nesses leques de opções, se você conseguir manter esse DNA, você está trabalhando em qualquer área, né? Perfeito. A gente está chegando ao final do nosso programa. Nem até foi. A conversa flui tanto que... Foi rápido. E é muito gostoso conversar com vocês aí. A gente não se conhecer pessoalmente, né? Sim. Mas muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. Da Marta, minha amiga, que está aqui. Da Marta. Sim. Né? Entre nós, né? Nós. Mas eu gosto de encerrar muito o programa perguntando o que é ser arquiteto? Eu acho que... Que é a opinião de cada um. De cada um, Eu acho que esse ser estranho, estranho no sentido positivo, né? Porque é aquilo que eu falei, eu acho que o arquiteto ele é esse objeto, essa pessoa, essa profissão que vem de um pouco vir a ser, o porvir, sabe? Eu acho isso é um certo encantamento da profissão, né? Que você... E o que mais me fascina, né, nesse exercício da profissão é você você colaborar, você conectar, sabe? Eu acho que você acaba sendo um elemento de conexão com o desejo do teu cliente, porque a gente é movido aos desejos, né? Então, você se conectar com o desejo do seu cliente e você conseguir impregnar aquilo de uma materialidade. Eu acho que isso é o que me encanta e eu acho o arquiteto esse ser esquisito, porque, na verdade, esse olhar, né, você está sempre olhando as coisas, né? Você está sempre se alimentando, né, das imagens, das proporções, né? E quanto mais você se alimenta disso, mais você vai conseguir vender esse sonho, né? Até, uma vez um amigo meu advogado falou, e ele gostava de me cutucar, ele chamava para fazer os projetinhos assim, eram projetos pequenos no escritório dele, e ele falava assim, eu quero discutir. Eu falei, mas Zé, tá feito, tá aqui, tá. Mas eu quero te provocar para a gente discutir, porque eu gosto, me alimenta. E ele falou, e o que eu acho mais legal da sua profissão é que depois fica construído. Porque eu falei, mas você é advogado, você está sempre argumentando, brigando. Ele falou, não, mas o meu não fica construído. Às vezes destrói, né? Às vezes destrói, mas eu acho esse ser estranho que projeta o sonho. Eu acho que isso, e trabalha com pessoas, estabelece conexões, isso para mim é o melhor. Perfeito. Eu vou voltar para minha frase de quando me perguntavam qual profissão eu iria seguir. Eu acho que ser arquiteto para mim é desenhar, mais do que tudo, desenhar os sonhos,
desenhar um mundo melhor e desenhar uma situação onde o ser humano se sinta feliz. Para mim, é isso ser arquiteto, e ter a liberdade de conectar as pessoas e ter a liberdade de colocar um pouco a sua marca, né? E colocar um pouco a sua marca, não necessariamente no objeto construído, mas na sua fala, na forma como você interage com as pessoas. Eu acho que é isso. Para mim, é ser arquiteto. Denise, Regina e Marta entre nós. Obrigado pela presença. Nós que Obrigada. Guga, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham e até o próximo programa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.